Romina, mi senti tu? Sì, ti sento, dimmi. Ok, perfetto. No, volevamo fare solamente un doppio check per verificare che sia tutto quanto ripristinato correttamente. Ok. Ti sto parlando del radio adesso e c'è Francesco in sala. Vediamo un attimino se magari riusciamo a provare al volo la presidenza, visto che sta lì. Ok, la presidenza è ok. S- Io non sento Francesco. Tu non senti Francesco? Sì, No. no, eccoti. Probabilmente. Adesso ti senti. Adesso. Test, test, test. Ok, Prova. adesso ti Test, sento. test, test. Prova. Ok? Ti sento, ti Test, sento. test, test. E dammi ma proprio un Più leggero. volume? Sì, 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 non c'è problema. test, test, test. Prova. Test. Basta, basta. Va Ok? bene. Poi Ok. casomai vediamo. E Romy, tu mi senti bene? Sì, ti sento bene. Ok, che dite? Facciamo una prova veloce delle lingue, Andiamo alle lingue a delle fare tre le lingue, prove, dai, sì, sì, così sì. siamo a posto. Certo. Inglese, dai. Perfetto, perfetto. È inglese? Andiamo a francese. Scusa, spagnolo. Sì, sì, spagnolo. Ho sbagliato io. Spagnolo perfetto, spagnolo Poi? perfetto. Andiamo portoghese. Perfetto, perfetto. A posto, per Ok, me anche portoghese. siamo a posto, grazie. Grazie. Ok, le lingue sono a posto.
Hi, everybody. And please take your seat because we are just starting. Aguinaldo, please. Welcome. Well, good afternoon, everybody. Thank you to be here with us for this side event. I will start our meeting in English. After that, I will speak in Portuguese because we have translated in English, Portuguese, Spanish. I think that's it. I'm not sure about French. And I will present our partners, our inviters here when they took the floor. We are waiting our minister. Please, minister, take your place here. Thank you. Bem-vindo. Bem-vindo. Well, the inspiration of this session is based not only in our own experience in Brazil, where we could get important results in fight against hunger and poverty. Hello. In around 15 years, but also we lost almost everything in less than 6 years. So the idea here is to thinking about based in different perspectives and experience for global, regional, national, and local experiences in governance, to thinking about the challenges and the opportunities to organize or reorganize the governance in food and nutritional security, not only in global level, but also in regional and national levels. So the idea here is not to have a conceptual or theoretical way of discussion, but considering practical experiences. And we are sincerely grateful for our inviters here. I will present them when they took the floor. And we will have, each of them will have around 10 minutes of their presentation. And after that, we will have around 15 minutes to discuss and to have some comments from you. So our first speaker is Claudia Miller. She is Vice Minister of the Federal Ministry for Food and Agriculture of Germany. And we are truly, truly honored with your presence. And she will make a statement on global commitment with human right to adequate food. So thank you, Vice Minister. The floor is yours. Thank you, Chair, and Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen. The international community has set itself the goal of achieving zero hunger by 2030. However, 7 years before the target mark, we have to face the fact that 735 million people around the world are still suffering from hunger. And according to the 2023 SOFI report, it is projected that approximately 600 million people will still be facing hunger by 2030. So today, we are therefore asking the following question: who governs and should govern food and nutrition security and the fight against hunger in the world? And we do very rightly so. The right to adequate food is a human right. We believe that Germany bears a special responsibility for making its realization possible. The right to adequate food refers not only to the way we produce foodstuff, it also relates to the transformation of food systems as well as
to the quality and safety of food. And of course, it also encompasses discrimination-free access to food and the protection of natural resources from destruction, and that is a prerequisite for food production. In addition to this, the right to food secures participatory rights. If we want to enable women, young people, and marginalized population groups to help shape rural areas as equal stakeholders, then we have to talk to them. If we wish to support smallholder farmers in particular, then we have to listen to them and understand them. In short, we need to talk to each other on various levels. The Committee on World Food Security with its unique, inclusive, multi-stakeholder approach, is the key forum for food security within the UN system. The work done by the CFS shows that the development of rights-based approaches is essential for a sustainable fight against hunger and malnutrition. We are convinced that we have to give a strong voice to the weakest and worst affected among us, that we have to work in its rights-based manner and strengthen the human right to adequate food. This is why Germany supports the CFS by providing staff, funding, and expertise. But we are also aware that good solutions are never found by thinking and acting in one dimension only. For instance, we believe that the food councils with broad grassroots support in society, such as the ones Brazil has established in its countries, have the potential to advance the necessary transformation of our food systems. Because these councils help shape policies on the ground and provide impetus for social debates. They have the capacity to ensure that our food systems change and become more inclusive. Food councils have meanwhile become widespread and form their own network. We in Germany have also set out on this road. Our parliament has just recently established its very first Citizens' Assembly this year, which addresses the topic of nutrition in transition. We, as the federal government, look forward to the impetus of this council, how that will add on to our work. The realization of the right to food will be no one man or woman show. Quite the opposite. It should be our ambition to get all stakeholders on board. Only together we can bring about change. Only together we can ensure that no one has to go hungry anymore and that everyone has access to adequate food and nutrition. Thank you very much. Thank you. Just to inform you, the channels, Channel 2 English, Channel 4 Spanish, and Channel 5 Português, ok? Português agora. Agora, eu tenho o prazer de convidar e receber Sofia Monsalve, que é secretária-geral da FIAN Internacional, para abordar o tema dos desafios globais dos sistemas alimentares e o multilateralismo e o que precisamos considerar para enfrentar esses desafios. Sofia, muitíssimo obrigada. 10 minutos, se for necessário, quando faltarem 3, eu te aviso. Obrigada. Muchísimas gracias, Elisabetta, y muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Es para mí un gran honor estar aquí compartiendo mis reflexiones. Le agradezco al Consejo y al Gobierno de Brasil por invitarme aquí esta tarde. Bien, yo pienso que Elisabetta ya lo mencionó, Brasil es un ejemplo del éxito de las políticas de combate al hambre que están firmemente ancladas en el derecho humano a la alimentación y a la nutrición adecuadas. Y es un ejemplo también de cómo es indispensable fortalecer la participación social y la democratización de la toma de decisiones en la gobernanza alimentaria. Mis reflexiones entonces el día de hoy parten de la pregunta: ¿cuál es el estado de la participación social en la gobernanza mundial de la alimentación? Y para responder esta pregunta necesitamos entonces
pensar qué entendemos por la gobernanza mundial de la alimentación. Nosotros en la sociedad civil pensamos que es una compleja red de instituciones y relaciones, instituciones públicas en primer lugar de la Organización de Naciones Unidas, e incluye evidentemente aquí en Roma la FAO, el FIDA, el Programa Mundial para la Alimentación y obviamente el Comité Mundial de la Seguridad Alimentaria. Incluye también los órganos de las 3 convenciones de Río y por supuesto el Programa Mundial del Medio Ambiente, el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente. Incluye también la Organización Mundial del Comercio, incluye también las instituciones financieras internacionales, la Organización Mundial de la Salud, Nutrición ONU y por supuesto el Sistema de Derechos Humanos. Bien, entonces en este campo yo quisiera decir que tenemos el primer desafío, uno de los desafíos más importantes, que es garantizar la coordinación intersectorial. Creo que todavía estamos lejos de poder tener una respuesta, por ejemplo, coherente y coordinada a la crisis alimentaria. Y en este sentido, hoy más que nunca es indispensable que haya esa coordinación porque estamos enfrentando una policrisis. No es suficiente que solamente resolvamos el problema, por ejemplo, de cambiar la matriz energética, de desfosilizar nuestros sistemas de energía, si para eso vamos a destruir suelos agrícolas, por ejemplo, para hacer más minería de los nuevos minerales que se necesitan para la energía renovable. Entonces tenemos que tener soluciones, como decía, a la policrisis, que tienen en cuenta diferentes dimensiones y que son capaces entonces de responder a esas diferentes dimensiones. En este sentido, para este primer desafío es muy grande y todavía hay mucho camino por recorrer, pero la buena noticia es que tenemos el Comité de Seguridad Alimentaria. Su mandato es justamente garantizar la coordinación de las respuestas y en este sentido creo que es una buena noticia que el programa, el PTPA, que ustedes, los Estados miembros, van a adoptar, ojalá en esta semana, fortalece el rol de coordinación intersectorial que el CSA debe jugar. A nivel nacional creo que es muy importante, como lo decía Elisabetta, que el CSA, que está muy alineado en términos de garantizar la participación social al CONSEA en Brasil, que se convierte también como un catalizador y un promotor de la creación de esos sistemas sociales de participación en muchos otros países y a nivel de las instituciones regionales también. Bien, ese es el primer desafío. El segundo desafío que yo veo es el que se relaciona, también se debe entender la gobernanza internacional como esta red de actores públicos que mencioné, pero también hay actores e iniciativas privadas, evidentemente. Aquí tenemos obviamente la acción de las corporaciones transnacionales, tenemos sus asociaciones que las aglutinan, como por ejemplo el Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible o la Cámara Internacional de Comercio, o las iniciativas, por ejemplo, las asociaciones de fertilizantes y otras asociaciones. Y tenemos también iniciativas como el Foro Económico Mundial, o incluso yo me atrevería a decir como la Cumbre de Sistemas Alimentarios y el Foro Mundial de la Alimentación que terminó la semana pasada. Son iniciativas, estas últimas iniciativas son iniciativas informales que han empezado a proliferar. Es muy complicado también entender cuál es el rol, qué tipo de papel están jugando y están en este momento amenazan con eclipsar el papel de las organizaciones públicas. Bueno, es notorio que el director general de la FAO no nos haya acompañado esta mañana en la inauguración de este evento y sí en cambio estuvo en el Foro Mundial de la Alimentación la semana pasada, que es un foro, como les digo, totalmente informal, no tiene reglas de funcionamiento y obviamente no tiene reglas para la participación de los grupos y los sectores más marginados y que sufren de hambre y malnutrición. Entonces nosotras estamos muy preocupadas, primero porque vemos todo el problema del conflicto de intereses, se le está dando un lugar en la mesa de toma de decisiones a actores que son en gran medida responsables de la destrucción ecológica,
de la sobreexplotación de los trabajadores y las trabajadoras y de acaparamiento de tierras, por poner un ejemplo. Necesitamos entonces, también está aumentando y esto consolida las desigualdades que hay en términos de riqueza y de ingresos a nivel mundial. No tenemos rendición de cuentas para estos actores muy poderosos y lo que se necesita hoy más que nunca es regulación de estas empresas para que cumplan con las legislaciones laborales, sociales y ambientales. Bien, entonces en este sentido, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Creo que para abordar este desafío es necesario que las Naciones Unidas en su conjunto adopte un marco integral de responsabilidad jurídica para las empresas transnacionales. Ustedes saben que mientras nosotras estamos aquí en Ginebra, está sesionando el Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre el Tratado de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Es muy importante que entonces ese tratado sea adoptado lo más pronto posible y que en consonancia con ese tratado se cree este marco integral a nivel de Naciones Unidas para que todas las agencias tengan reglas de conflicto de interés, tengan mecanismos de rendición de cuentas que permita entonces esta regulación del sector corporativo. El tercer desafío, y ya con este termino, está relacionado con la necesidad de seguir democratizando las Naciones Unidas. El multilateralismo debe profundizarse y aquí me parece que un aspecto muy importante es, como les decía, no en todas las agencias de Naciones Unidas hay una participación institucionalizada de los sectores más marginados. Y no tenemos que ir muy lejos. La FAO no tiene ese tipo de mecanismos institucionales. No podemos entrar a la conferencia de la FAO, que es el órgano máximo de toma de decisiones, sino como observadoras. A nivel de las conferencias regionales de FAO creo que hemos avanzado y por eso sería importante que a nivel global la participación social también sea fortalecida en la conferencia de FAO o en el Consejo de FAO. También creo que es importante que la gobernanza económica internacional, las instituciones financieras internacionales, como ustedes saben, no toman decisiones con base en el multilateralismo, un país, un voto, sino tienen más peso los países que cuentan con más recursos y grupos como el G7, el G20 o la OCDE, pues tampoco son lugares más democráticos. En este sentido, pensamos que es muy importante seguir fortaleciendo el multilateralismo en la gobernanza económica y aquí pensamos entonces que procesos como el de la negociación de una convención de impuestos a nivel de la ONU para que realmente tengamos mecanismos de redistribución de riqueza en escala mundial, que es la que necesitamos. Es un proceso que está en la Asamblea General de Naciones Unidas, que está avanzando, que es muy importante y para nosotros en el sector de alimentación significaría finalmente superar la desfinanciación crónica que instituciones públicas como el CSA o como la misma FAO o a nivel nacional las políticas de austeridad que impide que haya presupuestos fuertes para las políticas alimentarias que necesitamos, empezaríamos entonces a resolver estructuralmente este problema. Entonces, esas son las 3 recomendaciones que me gustaría plantear hoy aquí para la discusión sobre cómo fortalecer el multilateralismo en clave de democratizar la gobernanza mundial de la alimentación. Muchas gracias, Elizabeth. Muito obrigada, Sofia. Acho que bons pontos para conversar, não só agora, mas pontos de discussão muito complexos e certamente necessários. Quero passar a palavra, então, para a Leonida Odongo, que é do Quênia. Leonida integra o mecanismo da sociedade civil e dos povos indígenas aqui do Comitê de Segurança Alimentar e Nutricional e vai, então, colocar essa perspectiva do papel que o mecanismo vem tendo, os seus desafios, mas também o caminho que tem sido trilhado. Leonida, the floor is yours. Thank you so much to be here. Thank you, everyone. I come from a continent that has the best climate for food production, that has the best soil, that has the most youthful population in the world. And yet,
those who cannot eat, those who go to bed hungry, come from Africa. And that is the centrality of my discussion today. Let's talk about democratizing participation. And let's first ask ourselves, who are the most excluded when it comes to decision making, when it comes to governance? The slide that you have next is showing photos. And those are the replicas of the people who are often excluded as far as decision making is concerned. They are the food producers, the farmers, the women, the children, the people with disability, people of color, the racially excluded, and they're all amongst us. There are those ones who, when decisions are being made, they are not in the room. They are often left out, sometimes deliberately, sometimes because of the structures. Let's ask ourselves a simple question. What are the challenges of exclusion? What does exclusion do to communities, particularly when you talk about food? One is when people are excluded, their experiences are muted. For me, for example, it was very difficult to come to Rome. You have to go through the hurdles of passport, visas. Sometimes you're not sure whether you're going to get it, and you have to really book it many months before. What does that do? It means that our experiences, for example, in Africa are muted, are not listened to. And even if you look at this room, the African representation is very little. What does that tell us? The other challenge of exclusion is muting voices and experiences. For example, how women are impacted, like, for example, women of color, how they're impacted by food insecurity. I come from a continent where women have to travel longer distances due to climate change, and when they come back home, they get beaten up because they are accused of infidelity. And what were they doing? They were queuing for water. The other challenge is exclusion from policy processes. Policies that are top-down often exclude the voices and the experiences of people. Our governments are often very naughty in terms of up-down approaches. And of course, it impacts on our capacity to engage. Because for me to come, for example, to Rome, or for a racially excluded person to come to Rome, you need to understand what is it that you're going to say. The negotiation processes, they look very alien. And of course, there are elements of language. Supposing I couldn't speak English or any of the internationally recognized languages, I wouldn't be here to talk to you about my experiences. And of course, what are the impacts of exclusion? What does exclusion do to us? One, it perpetuates inequality, because inequality becomes normalized. It becomes a normal thing. It impacts our access to resources and information, because when decisions are being made and you're not in the room, it means that your issues are not included anywhere. If you don't exist, it never happened. The other thing is that there's increased impoverishment. Yes, Africa has the bulk of, for example, Africa has the bulk of natural resources in the world, but the poverty in the African continent is very appalling. So you look at the contradictions and you wonder, where did the rain start beating us? And of course, we get disconnected when we are excluded, because nobody knows what is happening to us, nobody cares about what is happening to us, and so that means that even our experiences become invisible. Next slide, please. Okay. Why should we participate? Why is it important for the marginalized, the excluded to participate? One, when they participate, they bring their voices, they bring their experiences, they bring their skills. We cannot say that the excluded people do not have any skills, do not have any knowledge. They live the experiences, they know, they have the information. When we continue to exclude people, oppression is enhanced, and oppression becomes normalized. Next slide, please.
And of course, at the center of CFS and at the center of CSIPM, there is human rights. Participation is a human right requirement, and that's why the voices of the excluded need to be part and parcel of decision-making rooms. It also helps to pay attention to the most marginalized people in our communities, the widowed women, the refugees, those affected by conflict, protracted conflict, those people who do not know what they are going to eat, the urban poor. It also helps to give the voice to those who have been assumed to be voiceless. And when people participate, it helps to bring the realities to the fore. I'm able to talk about Africa in this space and give the real situation on the ground. I'm able to talk about the impact of the Ukrainian war because Africans and African countries depend on imports from Ukraine and Russia, and that has impacted our food, and that has made food become expensive. And this is only enabled when I'm able to be in the space, when the excluded people are able to be in the space to share their experiences. And of course, it helps to push policies that are for the people, that are people-centered. Because when governments make decisions and corporations, many a times their decisions are anchored on profit-making, their decisions are anchored on power. But when the excluded are included in decision-making, their voices, they're able to influence policies informed by their realities and informed by their evidence of what they are going through. And of course, it helps to provide an alternative worldview and change the narrative. When someone asks you about Africa, there's this assumption that Africans are poor because they're lazy. And that is not true. That enables, being in such spaces helps to correct such narratives and to show that good things might be happening in the continent. Next slide, please. And lastly, what I want to say is that we cannot make decisions for people when those for whom decisions are being made are not in the room. If you want to have people-centered decision-making, the excluded, the marginalized ought to be in the space. Thank you very much. Thank you, Leonida. Leonida traz alguns aspectos muito importantes da invisibilização das prioridades e das vidas, né? E o quanto isso impacta não só da vida das pessoas, aprofundando desigualdades, mas também deixando as oportunidades de política pública muito menos efetivas. Muitíssimo obrigada. Quero passar a palavra agora para Aguinaldo Davi. O Aguinaldo integra o mecanismo de facilitação da sociedade civil no âmbito do Comitê de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, a proposta de convite ao Aguinaldo é que ele traga essa experiência de uma comunidade, né, regional que também enfrenta desafios importantes, mas também se organizou de maneira a dar voz e oportunidades para que as diferentes vivências da comunidade dos países de língua portuguesa pudessem incidir de maneira legítima nas políticas públicas. Muito obrigada, Aguinaldo, por estar aqui. A palavra está com você. Muito obrigado, Beta. Obrigado também ao governo brasileiro pelo convite, ao Conselho por estar aqui, também ao mecanismo da sociedade civil do Conselho CPLP, digamos, por me confiar essa tarefa. Eu quero lembrar aqui que a CPLP, pronto, temos um público maioritariamente brasileiro, mas temos outros. CPLP é uma comunidade de nove países, não? Distribuído por 4 continentes, com 250 milhões de habitantes, dos quais 17 milhões são agricultores familiares e que temos mais coisa, menos coisas, como 28 milhões de pessoas em insegurança alimentar ou pessoas malnutridas. Portanto, então, desde a primeira hora, a CPLP foi uma das primeiras comunidades de países, portanto, de distintos continentes e realidades, que se coordenou, portanto, para enfatizar claramente um conjunto de prioridades para o reforço da sua segurança alimentar e nutricional e também da agricultura familiar.
Portanto, entre outros principais objetivos, a CPLP estabeleceu o compromisso de erradicar a fome dos seus Estados-membros até 2025. Sabemos que é um objetivo que não vai ser atingido. Portanto, desde julho de 2012, na sua 9ª Conferência de Chefes de Estados e de Governos, ratificou uma estratégia de segurança alimentar e nutricional, adotando uma abordagem de direitos, mas também criou um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional como órgão de governança multiator com a participação da sociedade civil. Relembro aqui que essa estratégia tem 3 eixos, sendo o primeiro eixo o fortalecimento da governança da segurança alimentar e nutricional, o segundo eixo a promoção do acesso e utilização de alimentos para melhoria dos modos de vida dos grupos mais vulneráveis e o terceiro eixo, aumento da disponibilidade interna de alimentos com base na agricultura familiar. O mecanismo da sociedade civil, que aproveitou essa oportunidade para se organizar, tem por objetivo facilitar, digamos, essa participação coordenada entre diferentes países, diferentes continentes, como vimos, nas negociações, no trabalho regular do próprio Conselho, mas também nas tomadas de decisão e na monitorização, portanto, da implementação da própria estratégia. Quais são as realizações ou os feitos que o Conselho tem conseguido até agora? Desde logo, participar na aprovação da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional a partir de uma abordagem de direitos. A aprovação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, mas também 7 conselhos nacionais a nível de diferentes países. A constituição e a atividade de mecanismos sociais de participação no Conselho e na promoção de um diálogo e sinergias multiator, portanto, entre esses diferentes países. Tem tido um papel central que é reconhecido pelos seus pares e outras entidades, portanto, na implementação da agenda e na implementação da própria estratégia. Tem feito um enorme trabalho em termos de mobilização e articulação em rede, e aqui podemos destacar a rede da sociedade civil para a segurança alimentar e nutricional da CPLP, podemos falar também da plataforma camponesa da CPLP e também a rede das margaridas da CPLP, que é uma rede das mulheres rurais, portanto, da CPLP, que reivindicam, digamos, maior justiça e um pouco daquilo que a nossa colega do Quênia esteve aqui a apresentar. Também participou na constituição de um centro de competências da agricultura familiar e sustentável em São Tomé e Príncipe, como instrumento fundamental para a capacitação dos seus recursos humanos em matéria de produção sustentável. Participou ativamente na discussão e na forte negociação que houve para a aprovação das diretrizes voluntárias de apoio e promoção da agricultura familiar na CPLP. Participou também na Carta de Lisboa sobre a agricultura familiar, que foi aprovada quando a realização da reunião de alto nível da agricultura familiar em Lisboa, não só com a aprovação de todos os membros e participantes, mas também com a assinatura da FAO e do FIDA. Tem iniciado também, participado em iniciativas de sistemas importantes de património agrícola mundial, tendo já feito a primeira candidatura, portanto, de São Tomé e Príncipe para os CIPAMs. Tem promovido a discussão de sistemas alimentares sustentáveis e dietas sustentáveis na CPLP e tem feito monitorização, quer a nível nacional, quer supranacional, dos eixos, portanto, da própria estratégia. Obviamente que ainda restam alguns desafios, nomeadamente do fortalecimento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, através do seu reconhecimento como um órgão estatutário da própria CPLP,
assegurando o seu financiamento a partir do orçamento global da CPLP. O fortalecimento também dos conselhos, os 7 já existentes, mas também tem o desafio de criação de conselho lá onde não existe. O desafio de monitoramento das políticas públicas junto das populações e das comunidades e na verificação que haja uma realização efetiva do direito humano à alimentação adequada e à nutrição dessas populações. Mas sendo uma organização da sociedade civil cabo-verdiana, como é que temos transladado, digamos, tudo isso para o contexto nacional? Obviamente que o país tem dado passos significativos, quer através da aprovação, digamos, do próprio Conselho Nacional de Segurança como órgão multiator e multissetorial, mas também a aprovação da Lei do Direito Humano à Alimentação Adequada e a aprovação de uma Lei da Alimentação e Saúde Escolar que destina 20% do orçamento das cantinas escolares para compra local, como forma de reforço da alimentação escolar, mas também contribuição para o reforço da agricultura familiar local. Nós, enquanto sociedade civil, estamos a implementar um projeto designado de Aliança para o Direito Humano à Alimentação Adequada e iniciativas de empoderamento de jovens e mulheres rurais, que atua basicamente em 3 eixos. Um primeiro eixo é a capacitação da sociedade civil para que possa participar nos processos de discussão, elaboração e monitorização das políticas públicas a nível nacional. Um segundo eixo que tem a ver com a descentralização, articulação a nível municipal da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e atividades inovadoras de promoção do direito humano à alimentação adequada, direito ao trabalho e direito ao ambiente. E um terceiro eixo que chamamos o eixo de efetivação desses direitos através de iniciativas de empreendedorismo rural, jovem e das mulheres, para que possam, portanto, participar no desenvolvimento económico, mas também realizar os seus direitos. E aqui vários aspectos temos trabalhado. No primeiro eixo, o objetivo tem sido a capacitação em advocacy, em monitorização de políticas, etc. Mas já no segundo eixo é a capacitação dos titulares de direito, titulares de responsabilidade e de obrigações a nível municipal para que possamos tornar essas leis, a efetivação dessas leis possível. Temos trabalhado com os municípios na criação dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional e a promoção, portanto, desses direitos de forma criativa, através de teatro nas comunidades, através de curtas-metragens, e olha que este ano tivemos uma curta-metragem que foi nomeada para o Festival de Cannes 2023, dos filmes africanos, e também cartilhas de direito. A nível dos municípios, ainda estamos a trabalhar na capacitação das jovens e dos jovens no domínio de empreendedorismo para poderem responder a novos mercados institucionais que se criam, ao mesmo tempo que estamos a trabalhar com os municípios para a criação desses novos mercados a nível da assistência alimentar, a nível da assistência social, da saúde e gestão ambiental. Desafios ainda são muitos, nomeadamente na implementação e fortalecimento da rede da sociedade civil para a segurança alimentar e nutricional, na implementação dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar, no aumento da participação da sociedade civil no Conselho Nacional de Segurança Alimentar. É importante aqui dizer que só temos 4 participantes da sociedade civil contra 18 da administração, do setor público, então é preciso aumentar essa participação, nomeadamente com os agricultores familiares, com os pescadores e outros produtores de alimento, mas tornar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional um verdadeiro espaço de articulação em que todos os atores tenham vez e voz,
para que possam participar na construção, na implementação e na monitorização das políticas públicas. Ficaria por aqui muito agradecido. Desculpe se ultrapassei os 3 minutos. Obrigada. Obrigada, Guinaldo. Acho muito importante essa experiência da comunidade de países de língua portuguesa, porque os países são diversos, têm certamente um passado histórico, cultural comum, mas realidades distintas, e essa troca que se faz no âmbito da CPLP como um todo e do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional em particular, é também uma troca de experiências que enriquece todos os processos. Então, muito obrigada. Então, vou me apresentar, porque agora eu sou a próxima a falar. Eu sou Elisabetta Recini, atualmente eu ocupo a função na presidência do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que no Brasil ele é uma das estruturas dos processos que garante e que incentiva o controle social nas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. O Brasil tem um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que foi aprovado pelo nosso Congresso em 2006, e ele tem 2 grandes pilares. O pilar da participação social, onde nós temos um Conselho Nacional, conselhos estaduais, e agora estamos na fase de expandir os conselhos municipais, e nós temos também um pilar importantíssimo que é da intersetorialidade, que no nível federal é representado pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que é presidido pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Nós temos a honra de ter o nosso ministro aqui, o ministro Wellington, que é o presidente dessa Câmara, e no nível do CONSEA nós somos presididos, na verdade temos como secretaria-geral a Secretaria-Geral da Presidência da República, e o ministro Márcio também vai se pronunciar em seguida. É bem importante, dentro do nosso processo histórico em nosso país, compreender que a agenda da fome, né, da erradicação da fome, é uma agenda que acompanha os desafios do Brasil desde os primeiros momentos, assim. E temas como reforma agrária, direito dos camponeses, do próprio direito à alimentação, quando esse termo ainda não era o que ele é hoje para o mundo e para o Brasil, isso sempre nos acompanhou. E a própria história de redemocratização do Brasil tem a agenda de alimentação muito presente, seja pela garantia da terra aos camponeses, mas seja também pelos movimentos urbanos que, na época da redemocratização, lutavam contra o que nós chamávamos de carestia dos alimentos, né? O aumento dos preços que inviabilizava que o povo trabalhador, que os trabalhadores tivessem acesso a uma alimentação adequada. Isso gerou no Brasil um processo interessante de articulação de movimentos da sociedade civil, mas também de acadêmicos, pesquisadores, movimentos urbanos e movimentos rurais. Isso gerou também uma oportunidade histórica para que o Brasil tivesse um conceito de segurança alimentar e nutricional distinto até hoje de muitos países e também a nível global. Nós não falamos em segurança alimentar e nutrição, nós falamos de segurança alimentar e nutricional. Parece um pequeno detalhe, mas na verdade é a busca, tanto do ponto de vista da sociedade civil brasileira, mas também do ponto de vista do governo brasileiro, articular essas ações e compreender isso como uma unidade, aonde não dá para dissociar os esforços de melhorar a produção em termos de qualidade, em termos de sustentabilidade econômica, ambiental e social, com os desfechos da saúde, ambientais, com as dimensões culturais, a dimensão do patrimônio cultural que a alimentação representa. Isso é um processo onde nós vamos, ao mesmo tempo, fazendo uma concepção teórica sobre isso e vamos nos desafiando a tornar essa concepção teórica uma realidade em termos de política pública. E foi isso que gerou a oportunidade também de conceber, por exemplo, no início dos anos 2000, a proposta da Estratégia Fome Zero, que é englobada no nível do primeiro mandato do presidente Lula, uma proposta que é concebida fora do governo, com a participação ampla de acadêmicos, movimentos, etc., e que entra para dentro do governo como um desafio e um objetivo desse primeiro mandato.
né? E isso também gera a oportunidade do Conceia se reinstalar. Nós tivemos uma pequena vida em torno dos anos de 1990, fomos extintos por um presidente que sucede um mandato, então o Conceia tem uma certa experiência em ser extinto e ser reinstalado, e aí, em 2003, ele volta com uma composição de 2/3 da sociedade civil e 1/3 de governo. Isso é uma composição muito importante, né? Esses 2/3 da sociedade civil, ela expressa toda a diversidade que nós temos em nosso país, em termos daqueles que sofrem as violações do direito humano, mas também aqueles que podem lutar e que têm propostas concretas para a realização desse direito. Então, nós temos desde camponeses, movimentos rurais, agroecológicos, povos indígenas, população negra, movimentos urbanos, mulheres, e isso rebate para 1/3 do governo brasileiro, onde nós temos a participação não só daqueles setores que, obviamente, estão ligados à segurança alimentar e nutricional, então, agricultura, desenvolvimento agrário, educação, saúde, desenvolvimento social, mas também estão dentro desse processo ministérios, por exemplo, da Justiça, da Fazenda, da Economia, do Meio Ambiente, porque nós não conseguimos compreender e não vemos como viável realmente erradicar a fome e realizar o direito humano à alimentação adequada se você não tem uma articulação que seja uma articulação estrutural e que vá, então, às raízes das desigualdades no Brasil, que eu poderia resumir em acesso à terra e território, um combate sério ao racismo e desigualdades de gênero. Essas são as raízes de todas as iniquidades que nós convivemos secularmente. E o Conceia, de alguma maneira, expressa esse espaço onde essa articulação entre essas demandas, vivências e práticas, como Leônida muito bem disse, o momento em que você dá um processo legítimo de participação e de voz a toda essa diversidade da sociedade, no caso brasileiro, mas a gente pode falar da sociedade de todos os países, onde os titulares de direito que enfrentam o desafio cotidiano, mas também criam as oportunidades de mudança, oportunidades reais, experiências práticas, conhecimento, quando isso se junta com o governo, que tem compromissos, né, com o bem comum, com a realização dos direitos, com a justiça social, você cria uma oportunidade única de qualificar a política pública e que o Estado retome a sua responsabilidade original, que é, de fato, zelar e realizar todos os direitos humanos. Isso fez com que, então, em 2006, nós aprovássemos esse sistema nacional, e nós estamos enfrentando esse desafio de fazer com que a nossa intenção vire realidade. De certo, nós temos um grande caminho ainda pela frente, mas não há como negar todas as conquistas que nós já tivemos, mesmo que a nossa intenção e a nossa utopia esteja lá na frente. Nós estamos criando experiências reais, de fazer com que, atualmente, um governo que se anuncia e que se comprometeu com uma pauta popular, com uma pauta de justiça, com uma pauta de combate às desigualdades, chegue ao limite das suas possibilidades. Não é nada fácil e nada banal. É sabido tudo que o Brasil passou nos últimos 6 anos, todos os desafios que nós enfrentamos, não só do ponto de vista econômico, mas do nosso ponto de vista político e nosso ponto de vista de valores. O Brasil teve uma regressão em termos de todas as conquistas que nós tivemos em 1 década e meia, em praticamente 6 anos. Não só nós voltamos a níveis absolutamente indignos de pobreza e de fome, mas nós também tivemos uma regressão importante em termos de tecido social. Os nossos valores regrediram. Socialmente, foi possível, infelizmente, que práticas absolutamente homofóbicas, xenofóbicas, todas as manifestações de preconceito se sentissem à vontade, não só para expressar suas opiniões, mas, importante e, lamentavelmente, levar isso, muitas vezes, às vias de fato. Então, os níveis de violência aos defensores de direito, aos povos indígenas, à população negra, à população LGBT, vieram a níveis absolutamente absurdos. Então, hoje, o nosso desafio é não só retomar políticas públicas, mas retomar valores de humanidade e valores civilizatórios. E o espaço do Conceia é um espaço onde nós nos propomos e nós estamos absolutamente comprometidos a fazer valer
o anúncio de resgate que o presidente e o seu ministério, o seu corpo técnico, todo o seu corpo técnico nos diferentes ministérios se comprometeu. E isso é que vai fazer com que, de fato, isso seja verdade. O nosso Congresso é um Congresso conservador, a nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade conservadora, e são os movimentos populares da sociedade civil, no seu cotidiano, sem abrir mão da sua agenda, compreendendo os desafios, mas também compreendendo que, se não formos nós, as coisas não vão chegar aos seus limites democráticos e populares. Então, é esse o nosso compromisso, essa ideia de trazer isso aqui para o CSA e compreendendo que essa experiência brasileira, por mais que ela seja nacional, mas é um país que tem uma complexidade importante, que está enfrentando desafios importantes e pode servir de exemplo a outros países e também ao CSA de compreender e fazer valer que só há um caminho. É o caminho da democracia participativa levado aos últimos limites. Muito obrigada. Então, passo a palavra agora ao ministro Márcio Macedo. O ministro é responsável pela Secretaria-Geral da Presidência da República, aonde toda a articulação de participação social está hoje localizada, e a ideia é que ele traga essa experiência aqui para compartilhar conosco, tanto os avanços, as intenções, mas também os desafios. Ministro, por favor, a palavra está com o senhor. Obrigado, Beta. Eu quero iniciar cumprimentando todas as senhoras, os senhores, todas as pessoas aqui presentes na 51ª sessão do CSA, neste evento organizado pelo CONSEA. Quero cumprimentar os meus parceiros de mesa, aqui a presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA do Brasil, Elisabetta, cumprimentar Agnaldo Davi, do CONSAN da CPLP, mais tarde um pouco estarei lá na reunião de vocês. Quero abraçar a Sofia Monsalvi, cumprimentar a Carol Miller, a vice-ministra da Agricultura da Alemanha, cumprimentar a Leônida Odongo, do Mecanismo de Participação da Sociedade Civil, o CSA, e abraçar também toda a delegação brasileira, em nome do meu colega, querido companheiro Wellington Dias, que é ministro do Desenvolvimento Social do meu país, do Brasil. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nesta tarde de hoje, trazendo aqui o abraço e os cumprimentos a todas as organizações da sociedade civil aqui presentes, aos governos, trazendo um abraço do presidente Lula e os cumprimentos do nosso governo a todos aqueles que dedicam a vida para combater a fome e ajudar o mundo a ter uma alimentação saudável. É uma alegria ainda maior, porque depois de anos tão difíceis para o Brasil, voltamos a reafirmar o nosso compromisso com a democracia, com a participação social, com os direitos fundamentais da pessoa humana e dos cidadãos, com a diversidade, com a pluralidade. Por isso, faço questão de iniciar minhas palavras enfatizando uma verdade fundamental. A democracia, aliada à participação social ativa, direta e representativa, é uma condição indispensável para a realização do direito humano à alimentação adequada. A convergência desses valores refletiu-se na chamada experiência brasileira, que entre 2003 e 2016 combinou o compromisso político do presidente Lula e da presidenta Dilma e a atuação incansável da sociedade civil brasileira para acabar com a fome e assegurar uma alimentação adequada para todos. Essa exitosa experiência é mais um exemplo de que, com vontade política e com mecanismos adequados de participação social na construção das políticas públicas, é possível erradicar a fome com comida de verdade. No cerne dessa experiência está o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da República, o CONSEA, uma instância de governança intersetorial
e participativa do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ao qual também se soma a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, composta por 24 ministérios e presidida pelo ministro Wellington Dias. É o governo e a sociedade civil, juntos, debatendo, construindo e efetivando políticas públicas de enfrentamento da fome e por uma alimentação saudável. O CONSEA, recriado pelo presidente Lula em um dos seus primeiros atos depois da posse neste ano, no seu primeiro dia de trabalho, sintetiza muito bem nosso compromisso com os ideais democráticos e com a centralidade da participação social na gestão pública. Trata-se de uma plataforma para o diálogo inclusivo e a tomada de decisões coletivas, reunindo legítimos representantes do interesse público em toda a diversidade que é característica da sociedade brasileira, que é tão cara ao presidente Lula. Senhoras, senhores, o sucesso que alcançamos na erradicação da fome no Brasil é resultado direto desse arcabouço democrático. Nossa estratégia vai além da provisão de alimentos. Ela se sustenta no empoderamento de indivíduos, famílias e comunidades para o enfrentamento dos determinantes estruturais da fome, para a superação das profundas injustiças e desigualdades que moldam a nossa sociedade, a sociedade brasileira. Assim como a defesa da democracia, no entanto, a luta contra a fome não é estática. Ela evolui com o tempo e exige nosso compromisso inabalável. A crise democrática enfrentada pelo Brasil entre 2016 e 2023 teve reflexos diretos nos indicadores de fome e insegurança alimentar e nutricional no nosso país. Foram necessários 10 anos de construção de uma governança democrática e participativa para garantir a saída do Brasil do mapa da fome da ONU em 2014. Bastaram alguns anos de retrocesso no Brasil para que a fome voltasse a saltar aos olhos. Chegamos em 2023 ao governo e encontramos mais de 33 milhões de brasileiros passando fome, fossilizados na miséria absoluta. Mas tenho certeza de que juntos, sob a liderança do presidente Lula, vamos reverter este quadro e retirar o país do mapa da fome novamente. Infelizmente, o panorama global não é tão diferente da realidade brasileira encontrada por nós. Quando a comunidade internacional se reuniu aqui, neste mesmo espaço, para celebrar os 10 anos das diretrizes voluntárias para o direito humano à alimentação adequada, tínhamos muito mais a comemorar. A efervescência e a pujança do Comitê de Segurança Alimentar Mundial, o CSA, à época, era uma prova inequívoca de que os líderes mundiais tinham feito a escolha certa de fazer dele a instância mais democrática e inclusiva do sistema ONU. Naquele mesmo ano, o Brasil e outros 12 países haviam alcançado antecipadamente o primeiro dos objetivos do desenvolvimento do milênio, reduzir pela metade a proporção de pessoas com fome até 2015. E a meta principal da Cúpula Mundial de Alimentação, reduzir pela metade o número absoluto de pessoas com fome até 2015. 10 anos depois, os dados nos confrontam com uma triste realidade: o aumento de 40% do número de pessoas que têm o seu direito humano à alimentação adequadas violados sistematicamente. Hoje, 70 milhões de pessoas passam fome no mundo. Isso é definitivamente inaceitável. Mas desse retrocesso também podemos tirar importantes lições. Não há soluções mágicas para os complexos desafios atuais, que nos levaram a uma combinação sem precedentes de fome, obesidade e colapso climático. Para assegurar uma alimentação saudável para todos, precisamos fortalecer a democracia também em âmbito global e reformar o sistema multilateral para que seja mais participativo, inclusivo e justo. Só assim teremos uma governança que faça da erradicação da pobreza e da superação das desigualdades as suas prioridades.
Só assim teremos uma governança climática que reconheça que os países ricos precisam pagar a conta da transição justa e que o neocolonialismo verde não pode ser uma barreira para o desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável do Sul global. Só assim faremos do CSA um instrumento que o mundo precisa urgentemente para a conformação de sistemas alimentares mais justos, equitativos, antirracistas, sustentáveis, promotores de saúde e livres de conflito de interesses. O Brasil já retomou seu compromisso com a democracia como uma condição indispensável para a realização do direito humano à alimentação adequada. Reinstalamos o CONSEA e a CAISAN. Lançamos o Plano Brasil Sem Fome, que tem a participação social como um dos seus eixos estruturantes. O Programa Bolsa Família e o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, foram resgatados e fortalecemos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, que fornece 50 milhões de refeições saudáveis todos os dias e consiste num dos maiores e mais completos programas de alimentação escolar do mundo. Em dezembro, realizaremos nossa 6ª Conferência Nacional, sob o comando da presidenta Beta, a nossa 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com o lema Erradicar a Fome e Garantir Direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade. E seguiremos além. Caros colegas, antes de encerrar, quero deixar aqui o apelo do governo do presidente Lula para que a comunidade internacional trabalhe junta por uma governança democrática dos sistemas alimentares para a realização do direito humano à alimentação adequada. Somente assim conseguiremos superar os problemas da fome e da má nutrição no mundo. Contem com o Brasil nesse esforço e na efetivação dessa missão. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, ministro. Nós temos em torno 10 minutos? Em torno de 10 minutos, então abro a palavra para a plenária. Só peço que quem quiser se manifestar, por favor, faça 1 minuto, 1 minuto e meio, para a gente tentar ter a maior diversidade possível. Então, quem quiser, por favor, levante a mão, por favor. Bom, boa tarde a todos. Fala mais perto. Meu nome é Alexandro Wozniak, eu estou aqui representando o Conselho Federal de Nutricionistas. Inicialmente, queria parabenizar a mesa para trazer o debate da sociedade civil nesse evento que é extremamente importante. E das falas, a gente consegue captar alguns pontos chaves que eu gostaria de transformar isso numa pergunta para a mesa refletir, tentar debater. Né? Então, quando a Leônidas traz a questão de como a gente está ouvindo a população que realmente passa fome, né? Quando a representante da FIA traz a questão do conflito de interesse, quando a Beta explica um pouquinho da conformação do CISAN no Brasil, e quando o ministro fala de que realmente esses 4 anos foram muito difíceis, e a gente só conseguiu, e a situação podia ser pior se a gente não tivesse os conselhos municipais aí estabelecidos e funcionando, como que a mesa enxerga, né, num ambiente onde a gente tem a discussão, e uma discussão extremamente governamental, né, da questão da fome, da segurança alimentar, a questão do conflito de interesses, né, que ela ocorre em alguns momentos, ou pode vir a ocorrer em alguns momentos aqui, especialmente nos eventos paralelos, né, que a gente tem, e como promover a maior participação da sociedade civil, que é quem efetivamente precisa das políticas públicas e que o protagonismo deve ser do Estado, né, e não da propriedade privada. Obrigada. A palavra está aberta para quem quiser se manifestar. Boa tarde, muito obrigada a todos da mesa e todas. Acho que da fala, né, de todos, né, e todas da mesa, fica muito claro, né, que não só estamos falando de direito à alimentação, como também direito à participação, e como esses dois temas se retroalimentam, né? E um pouco de lições aprendidas, assim, tentando
juntar um pouco, né, das diferentes experiências, me parece que não só basta ter um espaço de participação, né, mas além de ter um espaço de participação, é necessário ter recursos para essa participação, ter cuidado com essa participação, né? E que as decisões, os acordos formados em conjuntos não bastam, em si só não são suficientes, né? Eles precisam ter efeito, e essa efetivação também é um processo, né, que precisa de acompanhamento da sociedade civil. E aí, nesse sentido, né, acho que é muito bonito como a gente está falando aqui de experiências de participação em todos os níveis, né? Então, a gente tem a experiência do Brasil, que é um sistema que passa pelo nível local, do município, do estado, federal, a gente tem uma experiência regional, a gente está falando de uma experiência em âmbito global, né? E aqui acho que tem uma esperança, né, assim, que eu gostaria de colocar como membro da sociedade civil, de que esses espaços se proliferem, né, que a gente tenha espaços como a CONSAN, em âmbito regional, na América Latina, que a gente possa ter espaços, né, também para além na África, para além dos países da língua portuguesa, né, e que isso, de alguma maneira, nos ajude a trazer, né, essas grandes resoluções que são feitas no âmbito internacional e que a gente possa, né, trazê-las para um âmbito mais regional, mais nacional e avançar o direito à alimentação adequada. Então, fica aqui, né, um convite também para os representantes brasileiros que estão aí a par de todas as negociações, né, com a CELAC, da gente avançar numa proposta de participação também no âmbito da CELAC. Só dialogando, então, com o comentário, os comentários que foram feitos anteriormente. Eu sou Fernanda Machiavelli, vice-ministra, secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Brasil. E acho que tem 2 pontos aqui que são importantes. É como a gente ouve também quem está à frente da produção de alimentos, quem está na terra, quem está discutindo os camponeses, os assentados da reforma agrária, os agricultores familiares. E eu acho que, nesse aspecto, o Brasil também tem avançado muito na retomada da participação social como um método de governar. O ministro Márcio Macedo falou sobre a retomada do CONSEA e ele também liderou esse processo de retomada de todos os conselhos no âmbito do governo federal. São diversas instâncias de participação social que estão sendo colocadas. E nós também, nesse esforço, retomamos a REAF, que é a Reunião Especializada de Agricultura Familiar do Mercosul, que tem um arranjo muito especial, porque ela também é paritária. Ali estão os governos, estão a sociedade civil, e a partir desse espaço também é conformada uma agenda que pauta todos os países, então, que compõem o Mercosul, e que eu acho que também pode ser inspiradora para pensar os desenhos da CELAC e outros espaços importantes para a discussão da transformação dos sistemas agroalimentares. Concluindo, eu acho que um ponto que é bastante importante é o que acontece também na sociedade. Como acabamos de ter 100 mil mulheres marchando no Brasil, mulheres que vieram de todas as partes de um país continental, trazendo uma agenda inteira de propostas para o desenvolvimento rural sustentável, especialmente para a igualdade de gênero na segurança alimentar. E, a partir dessa proposta, ela foi acolhida, essa pressão, esse processo popular de organização da base, que chega até Brasília, permitiu que nós também fizéssemos uma agenda inteira de entregas muito importantes, focada nas mulheres rurais. E tem uma frase que a gente diz e que é verdade, né? Assim, por mais comprometido e popular que sejam os nossos governos, e a gente hoje tem um governo popular e comprometido, governo é como feijão, cozinha na panela de pressão. Então, esse momento de ter realmente a participação da sociedade civil perto, engajada, trazendo demanda, pressionando, é fundamental para que aconteçam as mudanças. Porque todos os atores de governo, né, têm uma série de questões para olhar. O que a gente vai priorizar também depende desse engajamento. Acho que o Brasil, o CONSEA é uma referência nisso. Diversas políticas públicas foram criadas a partir da escuta dessas vozes diversas. E eu acho que trazer de volta o Brasil e outros países para
debate dentro do CSA e dentro da FAO e dentro dos outros fóruns vai permitir muitos avanços. Nessa próxima década, a gente quer concluir essa década da agricultura familiar com uma agenda muito bonita, também construída na América Latina. Obrigada. Obrigada a todas. Nós não temos muita flexibilidade para atrasar o final da sessão. Eu queria ver se algum dos nossos convidadas quer fazer alguma fala final. Por favor, Sofía. Sí, muchas gracias, Elisabetta, y gracias por los comentarios. Creo que hubo una pregunta concreta sobre los conflictos de interés. Es una agenda que es muy polémica, pero es muy importante. Personalmente, yo estaría menos preocupada con el CSA porque tiene unas reglas claras de funcionamiento. Aquí votan los países. Aquí la participación de los sectores más marginados está claramente arreglada. Siempre tenemos que defenderla. Entrar a este edificio es ya un problema, además de todos los obstáculos que mencionó Leonida en términos de financiamiento, visado, etc. Entonces, hay que seguir fortaleciendo y en ese sentido agradecemos mucho el compromiso de los países que han estado financiando el mecanismo y ayudándonos a participar. Sin embargo, creo que es más complicado en FAO, donde tenemos, mi organización hizo un estudio, no hay transparencia en la financiación de FAO, 70% son contribuciones voluntarias, no sabemos cuáles son de filantropías, cuáles son de corporaciones y me parece que sería muy importante que se hiciera completamente transparente el presupuesto de FAO, por ejemplo. Y en ese sentido, como nuestra propuesta es que sea en conjunto una discusión a nivel de todas las Naciones Unidas de cuáles son las reglas básicas de conflicto de interés, por ejemplo, pero también de rendición de cuentas, porque no solamente es conflicto de interés, sino necesitamos todo un mecanismo de rendición de cuentas. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. My parting shot is that what the world needs now is an enabling environment, particularly by states, so that participation can actually be actualized. Thank you. Eu só quero dizer muito brevemente que eu não acredito em participação pela metade, participação social pela metade. Ela tem que ser na plenitude. Então, se você estabelece mecanismo de transparência, de diálogo direto, fraterno, você, na minha modesta opinião, elimina boa parte dos conflitos de interesse. Quando as coisas se colocam com muita transparência e o povo é ouvido nas suas organizações, na minha opinião, elimina um pouco essa parte dos conflitos. É claro que no mundo como que vivemos, com influência muito forte do poder econômico, do capital, tem contradições e tem conflitos. E isso tem que se resolver no debate e nas opções de políticas para todos, né? O presidente Lula tem determinado a nós que façamos um governo que possa desobstruir todos os canais de participação para que as pessoas sejam ouvidas. Isso necessariamente não quer dizer que serão atendidas na sua plenitude, mas terão o direito de participar, de dialogar. Nós acabamos de fazer um processo no Brasil muito intenso do chamado planejamento participativo. Foi feito, nós viajamos todos os estados da federação, coordenados por mim e pela ministra do Planejamento, em plenárias, discutindo os grandes eixos do governo. Foram feitos os eixos centrais do governo a partir das propostas que o presidente defendeu na campanha eleitoral e foi debatido com a população. Fizemos plenárias presenciais em todos os estados da federação e fizemos um processo de escuta também numa plataforma digital que teve uma participação de 4 milhões de pessoas ao longo do processo, para que o planejamento do país pudesse ter as impressões digitais do nosso povo. Então, 76% da proposta do planejamento que foi para ser votada no Congresso Nacional vieram
do povo, vieram da aprovação dessas plenárias ou da plataforma digital. É um processo que nós estamos fazendo para intensificar a participação das pessoas e corrigir um pouco esse déficit de 6 anos de obstrução completa da participação social no nosso país. Então, eu acho que o remédio ou o antídoto para evitar alguns conflitos é fazer o debate amplo com a sociedade, transparente, de forma sincera e muito objetiva, a partir dos compromissos que é firmado pela democracia representativa no ambiente da eleição. É isso. Obrigada, ministro. Para encerrar, eu só gostaria de lembrar algo que que sintetiza de uma maneira muito perfeita, na minha opinião, todo esse processo que não só a sociedade civil brasileira passou e passa, mas também todos os setores e movimentos no mundo inteiro que lutam pela justiça social, pela realização de direitos. Quando o Conceia foi extinto no dia 1º de janeiro de 2019, a sociedade civil se organizou de diferentes maneiras, muito diversa mesmo. E nós tínhamos uma chamada, que era, o Conceia foi extinto e a chamada era direitos até a última garfada. Eu não sei como que os tradutores vão traduzir isso, mas like rights till the last bite or something like that. E quando o Conceia voltou, a sociedade civil foi para dentro do Palácio do Planalto, que é onde o presidente trabalha, e ela falou, o Conceia voltou, um prato cheio de justiça. É disso que se trata, né? O lema da conferência resgata isso, é a erradicação da fome com direitos, com democracia, com equidade e, acima de tudo, com comida de verdade. Para nós, comida de verdade sintetiza um processo de vida, um processo de construção de justiça, desde a terra e a semente até depois do prato de todos e de todas. Muitíssimo obrigada por estar conosco aqui nesse começo de tarde. Que seja uma semana do CSA em que a gente possa resgatar a esperança que esse espaço democrático e multilateral possa ser realmente fortalecido e que tanto a sociedade civil quanto os governos comprometidos com a democracia possam ter voz ativa, forte e legítima. Muito obrigada e boa semana.